nas noites de segunda e quinta-feira, o Evangelho segundo o Espiritismo é a estrada que nos leva pelos raciocínios ao entendimento de leis espirituais que não dependem mais nem da ditadura de uma hierarquia eclesiástica de teólogos, nem depende da crença cega que tudo aceita sem questionar por medo de estar sendo influenciado pelo demônio. Graças ao entendimento daquilo que Jesus trouxe, Ele próprio já revelando certas coisas com clareza, nós podemos, com o raciocínio claro, descobrir que a fé não depende nem da ditadura dos teólogos de quaisquer religiões, nem da crença amedrontadora em uma força maligna que venha a atuar sobre o indivíduo que quer pensar. Daí ser a doutrina espírita aquela que, respeitando os pontos de vista discordantes, reconhece a cada filho de Deus o direito de aprender. O direito de, com o raciocínio, entender os motivos e as leis que aquele que nos deu o raciocínio criou para que nós pudéssemos viver dentro de um caminho adequado. É uma insanidade crer que o Criador nos deu a inteligência para que nós não a usássemos. Para que, sobretudo, na descoberta da nossa origem e do nosso destino, nós não pudéssemos cogitar a esse respeito. Que seria um crime ou uma afronta querer saber de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Podemos fazer de tudo. Tudo mais nós podemos. Podemos nos trucidar, podemos nos assassinar com requintes de barbárie, podemos fazer coisas que destroem a obra divina, inclusive, usando o raciocínio. Mas, segundo dizem alguns temerosos líderes de certos caminhos religiosos, os seus fiéis não podem questionar, não podem querer saber, porque é uma ofensa àquele que nos deu o raciocínio. Para quê? Para a gente saber fazer conta, para a gente ver solucionados certos problemas que interessam ao nosso estômago, para a gente aprender a costurar e fazer roupa para cobrir o corpo que vai desencarnar, que vai se desfazer e voltar ao pó. Para isso a gente pode. Mas pensar no que será de nós, para onde vamos, esse argumento já caiu de moda. E aqueles que ainda se deixam arrastar pelo temor estão sendo explorados na sua boa-fé. Pode ter o nome que tenha esta forma de compreender a religião, não importa. Todas as pessoas que querem impedir que você aprenda, que querem impedir que você descubra as leis que dirigem a sua vida, estão com medo que você se torne livre, com receio que você nunca mais apareça naquela igreja. E, portanto, também não cooperem mais com dinheirinho lá todo mês. Estão com receio que você seja feliz, vencendo as suas culpas, por entender que você conseguiu fazer isso sem depender de nenhum sacerdote, de nenhum tipo de religião. Você foi capaz de, com o seu esforço, com a sua concepção de consciência, entender os mecanismos do universo. Isto nos leva a compreender que o Evangelho não é apenas, como muitos pensam, uma cartilha de bom comportamento, onde as pessoas têm que ser boazinhas, fazendo de conta que não existe um mal, sem nenhum tipo de postura
consciente a respeito do mundo em que está vivendo. Muitos disseram que a religião era o ópio do povo. E esta religião que entorpece o raciocínio, esta religião que não faz você a não ser ter medo, seja do demônio, seja das obrigações religiosas que te impuseram, caso você não as obedeça, esta religião de verdade é um opiáceo. Ela amolenta o indivíduo. Ela o torna inconsciente do porquê ele está fazendo as coisas. E ele faz mecanicamente. É este tipo de crença que embrutece a alma. Realmente não ajuda. Porque faz a pessoa ter medo de Deus, faz a pessoa ter medo do outro, faz a pessoa ter medo dela mesma. E não apresenta para ela nenhuma solução. Algo de que ela possa se valer ou que ela possa usar a benefício dela mesma. Você tem que recorrer sempre ao seu líder religioso e perguntar para ele, está certo ou está errado? O que eu faço se eu errei? Ele é mais do que Deus na sua vida? Ah, não, é que ele estudou bastante. Isso não significa nada, porque quando Jesus começou a fazer alguma coisa, não foi na Universidade de Cafarnaum que ele foi pedir seguidores. Não procurou em nenhum departamento de cultos e intelectuais aqueles que seguiriam, os que ajudariam o caminho do bem. Ao contrário, valeu-se de pessoas despreparadas intelectualmente. Parece que de propósito. Realizou os grandes feitos que nenhum cientista, nenhum homem sábio consegue fazer até hoje, sem ter tido nada. Preso às contingências humanas, daquilo que hoje parece ser importante. Você mesmo, sem entender as coisas, sem ter feito faculdade, sem ter feito cursos de teologia, é capaz de entender. Por isso que na semana passada nós abordamos este trecho introdutório do Evangelho segundo o Espiritismo, dando-nos orientações básicas a respeito de como entender a realidade dos espíritos, para que não fiquemos presos às opiniões de entidades, por mais nobres que sejam os nomes que elas tomem, para que observemos e tenhamos o bom senso, tenhamos em nossa mente a lógica como o critério que discerna uma coisa da outra. Esta realidade, somente a doutrina espírita garante às pessoas que queiram entender as leis do universo. Todos têm a liberdade para fazerem isto. Aliás, não é só liberdade. Todas as pessoas que estão incomodadas, de alguma forma, incomodadas com o mundo onde estão vivendo, com as coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, com as dificuldades da vida, nas doenças, nos desafios, naquilo que parece uma coisa anômala, uma coisa estranha. Todas essas pessoas, se estão incomodadas, devem procurar uma explicação para isso. E se buscarem nas diversas religiões, por experiência própria, somente em um caminho que dá a você respostas, sem dizer para você que você tem que se converter neste caminho, você tem liberdade suficiente para aprender, entender e até mesmo continuar não acreditando plenamente neste caminho. Porque a doutrina espírita não veio para pôr coleira nos outros, para exigir das pessoas que sejam adeptas, sem as quais nada se consegue. As grandes religiões precisam de pessoas nos seus caminhos, porque sabem que do aporte financeiro e do volume elas têm força. Jesus não precisa disso. Jesus nunca foi maioria quando esteve na terra, ao contrário. E a doutrina espírita, que na área da moral é a expressão do cristianismo primitivo na sua essência, também não está no mundo
para tornar-se uma religião como as outras, para ser grande, para ter sob o seu domínio o cetro da influência sobre a terra inteira, para obter dinheiro e para ter renda, e assim manter-se como uma instituição poderosa. Não. A doutrina espírita não tem hierarquia, não tem sacerdócio, não remunera nenhum dos seus trabalhadores. A doutrina espírita dá liberdade para que todos, cada um com as suas lutas, possam ser melhores, entendendo como funcionam as coisas. E é por isso que quando chegamos ao final do Evangelho, voltamos para o princípio. O princípio já não é mais o começo, porque nesses ciclos de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, a nossa ignorância sempre está pronta para aprender algo, seja no primeiro, no segundo, no 10º, no 20º ou no último capítulo. Se nós observarmos o universo com olhos de ver, ouvidos de ouvir, e sem aquelas posturas pré-concebidas, entenderemos que uma inteligência soberana governa todas as coisas. Esta inteligência ainda não é compreendida de forma harmoniosa por todos. Cada um a denomina de uma coisa, chama de um nome. Mas nós observamos, ao analisar a evolução da história humana, fatos interessantes. Já comentamos algumas coisas sobre isso. Existem alguns programas de rádio que também abordamos estes temas. Mas vamos hoje voltar a eles. Se observarmos a evolução da Terra, entenderemos que tudo está dirigido por leis e por inteligências que sabem o que estão fazendo. A evolução humana demonstra isto. Quando nos debruçamos sobre a história da evolução das raças, chegamos ao momento em que a Terra, precisando sair de um planeta extremamente atrasado para um mundo melhor, precisa de um insumo, precisa de um ajuste, precisa de uma soma de valores novos para que ela possa sair do atraso milenar em que um contingente populacional primitivo vinha evoluindo dos seres ancestrais para atingir já um outro patamar. E isso se projeta no mundo espiritual. Projeta-se uma transfusão de forças novas, um aporte de valores positivos sobre aquele ambiente ainda primitivo. Como uma pessoa, um governante, desejando modificar as condições de uma certa comunidade muito retrógrada, faz com que pessoas capacitadas, núcleos mais avançados, enviem representantes para morar lá, educar aquela comunidade para que ela se torne mais capacitada, dar cursos, fazer com que eles se transformem. E então, ao fim deste projeto, quando regressam para a comunidade mais desenvolvida, deixam lá o quê? Um povo mais capacitado. Um povo que descobriu certas coisas, que aprendeu técnicas, que se esmerou na produção de bens para eles mesmos. Da mesma forma que os homens fazem isto, o mundo espiritual, bem antes dos homens, também já vinha fazendo. A Terra como um instrumento de educação, uma sala de aula rudimentar, precisando de alunos melhores, de melhores professores, e ao mesmo tempo conferindo ambiente adequado para uma disciplina para os espíritos rebeldes. Convoca-se então um contingente de espíritos já desenvolvidos, já conhecedores da técnica, já melhorados do ponto de vista da inteligência, mas ainda extremamente endurecidos ou rebeldes aos processos de evolução, que estavam coabitando
um outro orbe, uma estrela, na constelação do Cocheiro, possuía e possui até hoje planetas que a orbitam. E um destes, que já tem uma humanidade, ou já possuía uma condição evolutiva melhorada em relação àquela humanidade terrena, tem um problema. Qual é o problema? Nela, uma grande parte dos seus habitantes já está se depurando aceleradamente. Mas existe um contingente de espíritos rebeldes, espíritos preguiçosos, espíritos que adoram fazer o que não pode. Já ouviram aquela coisa assim, se você me proibir de fazer, é aí que eu vou fazer? Já ouviram isso? Em casa é muito comum isso. Maridos e esposas geralmente têm um relacionamento muito parecido com isso. Se falar para eu não fazer, é aí que eu faço. Isso era assim, neste outro orbe. Mas com esta postura, o que é que acontecia? Este cancro pouco evoluído, pouco elevado, criava sofrimentos terríveis para aquele outro contingente de espíritos melhores, que por serem melhores, não podiam adotar posturas agressivas com este grupo. Não podiam desejar matá-los, porque esta é a técnica do atraso. Pisotear no pequeno, destruir o mal, é a técnica agressiva de que se valem aqueles indivíduos arrogantes. Portanto, não era possível mais que aquela comunidade continuasse vivendo harmonicamente com a presença destes espíritos no seu núcleo. Eles precisavam de quê? Precisavam de uma situação mais dura, para que eles pudessem avaliar o que eles já possuíam e ainda não valorizavam. O governo do universo, portanto, seleciona, transfere, e identificando a Terra como uma sala de aula mais atrasada do que aquela, define que aqueles espíritos obstinados no mal e que estavam sendo uma causa de perturbação para os bons, já não podem mais permanecer naquela sala de aula. Os maus alunos são remanejados e são colocados num outro ambiente. E olha que coisa interessante que acontece. Quando estes espíritos, vindos deste orbe, que estava orbitando a estrela Capela, na constelação do Cocheiro, se aproximam sob a cândida direção do Divino Mestre, observam o novo lugar onde terão que habitar. A Terra ainda é um planeta grotesco, é um planeta muito ríspido, é um planeta difícil. Os seres que estão habitando a Terra não têm ainda condições, porque não têm desenvolvimento intelectual, nem o seu cérebro está amadurecido, para poderem receber como uma estrutura orgânica um espírito proveniente deste outro mundo. Estas entidades, portanto, elas ficam sob a direção do Divino Mestre ao redor do planeta, esperando que corpos humanos um pouco melhores do que aqueles que existiam na Terra começassem a ser produzidos pelos processos naturais da transformação cromossômica. Engenheiros siderais estão empenhados em aumentar a velocidade das multiplicações celulares, capacitando aquele primata, aquele ser que estava aqui na Terra, com uma estrutura humanoide de um cérebro melhorado. Algumas centenas de anos são necessárias para que a humanidade possa desenvolver, pelos cruzamentos naturais da própria raça, um organismo um pouco menos ruim, que fosse capaz de suportar um perispírito mais avançado, como eram os espíritos que vinham deste outro plano, por causa da evolução que já tinham. E isto, quando acontece,
quando no organismo físico se pode constatar uma razoável harmonização entre o organismo, o cérebro e o perispírito que vai usar aquele corpo, e eles começam a encarnar através do processo natural da encarnação, carregam com eles a ideia que difundem entre si de que eles e os seus descendentes são descendentes dos macacos. Tal era a diferença entre os seres que estavam na Terra, tão pouco avançados, e eles, como espíritos melhores, mas degredados, exilados em um outro ambiente. Perdem uma forma física harmônica e têm que renascer usando o organismo de um ser muito embrutecido, muito próprio dos bichos. Para quê? Para que começassem a evoluir aquela colônia distante, primitiva, aquele conjunto de seres que estavam também lutando para serem melhores e que agora vão receber, naquele organismo diferente, inteligências mais maduras, ainda que más também, ainda que muito devotadas aos vícios, vão começar a renascer agora e verão as primitivas estruturas, as pouco desenvolvidas condições da vida social daquele grupo e começarão a implementar, pela lembrança, pelas ideias que carregam com eles do outro mundo, de onde vieram, começarão a ajudar aqueles que aqui estão a desenvolver apetrechos de trabalho, formas de sobrevivência mais adequadas, acelerando com isso a transformação do ambiente primitivo. Algo muito parecido, todos nós já ouvimos falar. Todos nós já ouvimos isto. Só que nunca havíamos pensado. Já ouvimos que em um paraíso um casal estava vivendo muito bem, muito feliz. E que neste paraíso tudo se podia. Tudo era livre. Só não se podia fazer uma coisa. Ou seja, você tinha que obedecer uma determinada restrição. E por um motivo ou por outro, aquele casal que não tinha nada para fazer a não ser namorar, brincar, ver os passarinhos, comer todos os tipos de frutas que eles quisessem, resolvem fazer justo o que era proibido. E então o que acontece? Como carregam em si a marca do próprio atraso, são expulsos do paraíso. Não podem mais ficar lá. E são atirados em uma terra, aonde terão que colher o pão de cada dia com o suor do próprio rosto. É a mesma coisa. O governo celeste aproveita o que não presta para qualificar aquilo que precisa ser melhorado. E deste processo de melhoria, garante, as leis do universo garantem aos cumpridores dos seus deveres o direito de regressar à antiga pátria. Renascem então no mundo terreno 4 grandes grupos civilizatórios que, vindo deste outro orbe, se unem por suas afinidades em vícios ou em fraquezas. Nós temos então o grupo ariano, o grupo hindu, o grupo dos hebreus e o grupo dos egípcios. Ou dos hindus, não é? Dos hebreus, dos egípcios e dos arianos. 4 grupos que se deslocam cada um para uma determinada região da Terra. E nesta região vão desenvolver estas aptidões. Dos 4, relatam-nos os espíritos, o mais ou o menos atrasado, vamos dizer assim, o menos atrasado deles, o que estava mais perto de uma transformação acelerada, era o grupamento dos egípcios. Esses espíritos que carregavam consigo defeitos,
foram aqueles que, se reunindo ao lado do grande Nilo, ali desenvolveram aquele tipo de civilização que nós temos hoje uma pálida ideia do que fora. E lavraram na terra, na pedra, marcos que apontam para as suas origens, para as constelações. Dominavam técnicas que, engraçado, os próprios egípcios não sabem como fazer. E por que isto? Por quê? Muito simples. Todos estes espíritos que, renascidos na terra, compunham a civilização egípcia daquele período, daquelas dinastias florescentes, exuberantes, cumpriram a sua tarefa. Venceram os seus defeitos, conquistaram as virtudes que estavam faltando, e então foram recambiados, foram levados de volta para o mundo de onde tinham vindo. Nós já ouvimos isto. Já aprendemos isto também. Conta a tradição que Adão e Eva tiveram 2 filhos neste novo mundo. E desses filhos, um que era bom se chamava Abel. E o outro que era agressivo, que era arrogante, que era invejoso, se chamava Caim. E que em uma disputa, o segundo, usando de uma enxada ou de uma ferramenta, ataca o primeiro e o mata. Este simbolismo religioso é exatamente essa expressão da transição que os egípcios sofreram por serem melhores, por serem bons, e com isto, adquirindo as qualidades necessárias, puderam ir embora. Foram de volta para a estrela de origem, deixando aqui aqueles que ainda mantinham a inclinação caínica, os espíritos atrasados e retrógrados que desejavam ainda combater, conquistar, furtar e matar, permaneceram na terra para continuarem na estrada dupla de ajudar quem estava aqui a ser melhor e de ser ajudado pelas estruturas rústicas de um mundo pior do que aquele, a fim de que eles também se capacitem, de que eles tenham um pouco de equilíbrio, que eles desenvolvam virtudes que eles ainda não haviam demonstrado. Caminha a história e nós a aceleraremos para que isto possa ser visto com um sentido lógico. Encontraremos o povo hebreu buscando asilo no Egito por fome. José do Egito, filho de Jacó, hebreu, havia se tornado o vizir do faraó, o segundo homem mais importante, responsável por abastecer o Egito de víveres, por causa daquela história das vacas gordas e das vacas magras. Já ouviram falar disso, não é? Nós estamos na época das vacas magras. Era um sonho que o faraó teve. O faraó do Egito, o povo hebreu estava ali, ou melhor, José estava preso, vendido como um escravo pelos seus irmãos. Olha que gente boa que veio de Capela, olha. Aí os irmãos morriam de inveja de José, porque José sonhava quando criança. E ele sonhava o quê? Que ele era um feixe de trigo no meio e todos os seus irmãos estavam em sua volta como feixes menores. E então, durante o sonho do José, todos os feixes que estavam em volta dele se curvavam perante ele. Ah, isso é muito lindo para José, mas era uma facada para os irmãos, que ficavam cada vez com mais raiva do rapaz, que era o queridinho do pai, era o filho mais novo. Um dia tramam, vamos acabar com esse folgado. Irmão mais novo é uma tragédia. E eu sou mais velho, sei que é quase isso mesmo. Porque o mais novo pode tudo.
Os pais já estão cansados de ser rigorosos com o mais velho, com o segundo, com o terceiro. No último, ai, a raspa do tacho. Ai, pode fazer tudo, pode pôr fogo na casa, que lindo. Chega a hora que quiser, pega o carro sem carta, vai dar volta, faz tudo que tem à vontade. Eles morriam de raiva do último. Resolveram um dia dar um jeito nisso. Levaram o menino para, entre aspas, trabalhar com eles no deserto, jogaram ele num poço, venderam-no como escravo para uma caravana de mercadores e chegaram em casa tristes, falaram para o velhinho que o filho tinha morrido. O leão tinha pego ele. Ai, tadinho, morreu. O velho chorou e José foi para o Egito, onde foi vendido. Acabou preso numa prisão, onde ele desvendou, porque ele continuava sonhando, ele tinha esse negócio de ficar sonhando, e desvendou o sonho de um padeiro do faraó que estava preso, acusado de roubo. Aliás, 2 tinham sido presos. E ele disse para o padeiro, olha, você teve um sonho assim, assim, esse sonho quer dizer tal coisa. Em 3 dias você vai ser libertado e o outro vai ser... Né? Não é guilhotinado, porque a guilhotina só foi em 1789, lá na Revolução Francesa. Mas vai perder o juízo, vai perder a cabeça. E de verdade, 3 dias depois aconteceu exatamente isso. O padeiro, impressionado, foi posto em liberdade, correu embora, voltou para o palácio e o outro morreu. Aí, o José tinha falado para ele, ó, quando você se lembrar de mim, lembra que eu falei do seu sonho, né, que deu certo. Aí foi a vez do faraó ter o sonho. O faraó sonhou o quê? Que do Nilo saíam 3 vacas magras, magérrimas, famintas. E enquanto isso, às margens do Nilo, saíam 7 vacas magras, né? E 7 vacas gordas estavam lá pastando, bela e folgada. E as 7 vacas magras chegavam lá e nhaque, comiam as 7 vacas gordas. E nenhum dos caras do Egito, sábio, sacerdote, ninguém decifrava esse sonho. Aí, 3 anos depois, mais ou menos, o padeiro lembrou que na cadeia lá do Egito tinha um carinha que tinha acertado, ele era bom nisso. Falou para o faraó mandou chamar e José então decifra o sonho. O Egito terá 7 anos de fartura, que se sucederão a 7 anos de miséria, de fome. O faraó então quer saber como fazer, e José lhe diz, o senhor construa silos, armazenemos aqui uma parte da produção dos anos que são viçosos, para assim, quando chegarem os anos difíceis, o Egito não terá fome. O faraó confiou tanto nele que lhe deu o anel e o nomeou responsável pela construção disto. E José fez isto. Quando chegou a fome de verdade, como aconteceu, ninguém mais tinha víveres, só os egípcios. Essa notícia correu, chegou em Jerusalém, chegou na Palestina, e lá estava o velho, o líder dos hebreus, o Jacó. Envia os seus filhos para o Egito, para ver se compram trigo, se compram sementes, cereais. José reconhece os seus irmãos que não o identificam. José, então, arruma um jeito de fazer com que os irmãos sejam acusados de roubarem bens do patrimônio egípcio. Prende os irmãos e libera um para ir até a terra do velho pai para trazer o velho de volta. E aquele mesmo que o tinha vendido, porque José, ao fazer essa exigência, ao invés de prender todos os irmãos, ele prende o mais novo, que era, de novo, a pupila dos olhos do velho Jacó. E o mais velho, que era o maldoso, vendo que o pai não iria aguentar de novo se ver privado do filho amado, se apresenta a José e pede, fica comigo, libera o nosso irmão. Nosso pai velho não vai aguentar perder de novo um outro filho amado. José se emociona com isto, eles se reencontram. E o Egito recolhe
toda a família de José e todo o povo que vem com ele. E lá permanecem no Egito da fartura, por um tempo, até que José cai em desgraça. E o povo é feito escravo. Escravizado, enviam a ele um missionário. É preciso libertar este povo. Por quê? Porque de todo o povo que existia na antiguidade, era o único que acreditava em um só Deus. Todos os demais, inclusive os egípcios, acreditavam em muitos deuses. Cachorro, gato, crocodilo, boi, jacaré, tudo lá era Deus. Eles tinham relacionamentos múltiplos com diversas divindades. O povo já estava ali há vários séculos, escravizado como mão de obra barata dos egípcios, quando chega Moisés. Moisés vem com uma tarefa de libertar este povo para prepará-lo para outras coisas mais importantes, porque neste povo havia já a compreensão das leis de um único Deus, o monoteísmo. Ninguém mais ficava adorando pedra, pedregulho, gatinho de estimação, fazendo oferenda para este, para aquele, para aquele. Todos se reportavam a uma única força que dirigia todo o universo. Moisés vai lá, de novo tem a tal das pragas. Moisés consegue libertar o povo e leva o povo para a terra prometida. No meio do caminho, para no Monte Sinai e recebe os 10 mandamentos. Porque até então não tinha conseguido governar o povo direito. Povinho rebelde, obstinado no mal, causa de perturbação para os bons. Já vinham com isto marcando o seu espírito de outros lugares. Aí, Moisés sobe ao Monte Sinai e recebe os mandamentos. Leis morais. Todas as 10, incluindo 18 negações. 18 ordenações de abstenção. Por quê? Porque o povo rebelde precisava ser disciplinado. Se você pegar os 10 mandamentos, vai encontrar neles 18 nãos. Considerados nãos, tudo aquilo que diga para você não fazer e nem aquilo. O e nem aqui também com a ideia de negação. Quem é que precisa de tanta rédea? Quem não sabe se conduzir. Não faça isso, não faça aquilo, não faça mais nada, não pode fazer isso, também não pode. Você só pode fazer esse tipo de avaliação quando as pessoas a quem estas leis se dirigem estão indisciplinadas. Não obedecem nada. Não obedecem. Não aceitam. E é tão verdade tudo isso que enquanto estão esperando as leis divinas, o que eles fazem? Uma festa, pegam o ouro que o povo tinha nas obturações, nos berloques, né, nos brincos, tiram, né, os enchimentos, tiram lá os silicones, tudo lá e fazem um boneco de ouro. Por que um boneco de ouro? Um bezerro de ouro? Porque era a divindade egípcia da riqueza que eles adoravam quando estavam no cativeiro. Ou seja, ainda estavam contaminados pela ação perniciosa de 400, 500, 600 anos de escravidão no Egito. Era preciso então expurgar isto daquela coletividade. Então, conta a história que eles têm que andar perdidos no deserto. Caminhar algumas décadas, até que todos aqueles que compunham os herdeiros do Egito tenham desaparecido, tenham morrido. E de novo, a raça que acreditava no Deus único possa estar pujante, viçosa, para voltar à terra prometida. Porque havia assim um destino. Era preciso que todas estas coisas acontecessem para que a evolução da humanidade prosseguisse. Agora, na transformação moral começada com os 10 mandamentos, o homem tinha um Deus atuante, invasivo, amedrontador. Próprio de um Deus para filhos rebeldes. Um Deus que ameaça o indivíduo que não está com nenhuma vontade de obedecer, a não ser pelo chicote.
Por este período, a humanidade precisa disto. Passam-se os séculos. Outros emissários vêm falando de um Messias, falando de uma nova era, falando de novas aquisições morais. Tudo isso está registrado. E, de verdade, encontramos um período da humanidade em que se começa a falar uma outra linguagem. Encontramos a Grécia dominando as estruturas da terra, recebendo ali pertinho. E isso tudo aconteceu ao redor daquela bacia de água salgada, o chamado mar Mediterrâneo. Um mar no meio da terra. Já viram isso? Que coisa louca? Todos os oceanos estão espalhados, mas aquele é um mar no meio da terra. É salgado. E é tudo pertinho. Todas as pessoas, se derem um grito na África, talvez lá na Grécia consiga escutar. Precisam desenvolver a navegação. E começam a fazer barquinhos e andar beirando a margem, e saem de uma nação e chegam na outra. Começam a melhorar as aquisições da técnica. Começam a olhar para as estrelas e ver como que elas se movimentam enquanto o barco vai e volta. Começam a desenvolver naquele mundinho esses modos que depois serão tão importantes para outra época. A Grécia toma conta dos processos de avanço, onde renascem espíritos luminosos, que vêm trazer outros conceitos. A inteligência agora a serviço da transformação da humanidade. Na Grécia começam a haver as filosofias, as formas de entendimento do mundo, que dão a cada pessoa uma posição central, importante, com algo a fazer. Surgem 400 anos antes de Jesus, a figura de Sócrates, que vem ordenar o pensamento e acabar com as mentiras impostas por raciocínios tortuosos, como eram muito comuns na sua época. As cidades no seu tempo são estados, são donas delas mesmas, fazem as suas leis. O cidadão ali controla a sua vida. Ele elege o seu representante e dá uma pedrada nele lá no dia que ele vai votar e vota o que você não queria. Ah, se fosse assim até hoje. Esse seria o pior dos cargos para ser exercidos por qualquer indivíduo, qualquer cidadão. Mas as cidades-estado estão ali, desenvolvendo este sentimento de importância do ser humano como centro do mundo. E o pensamento ali fecunda. Sócrates começa a espalhar uma outra ética. Uma ética mais nobre. Uma ética ligada aos princípios superiores do espírito. Fala com espíritos. Escuta entidades que falam com ele. Prega a reencarnação. Explica aos seus alunos a liberdade de pensar. Faz com que eles meditem sobre todas as coisas. E educa conversando enquanto caminham. Tão eficaz é o seu ensino, que aqueles que estão ali com medo da liberdade do pensamento da juventude, o prendem e o condenam, por ser uma ameaça à juventude grega, porque estava tornando-a muito esbelta, intelectualmente falando. Colocam-no no cárcere e lhe dão como destino duas opções. A primeira opção é sair e ir embora, para nunca mais voltar àquela cidade. O banimento é a primeira opção. E a segunda opção é o veneno. Muito bonzinhos, não, muito hábeis na diplomacia. Não querem eles acusarem-se de terem envenenado Sócrates. Dão a ele a opção, a de fugir como um indivíduo irresponsável que pregou valores que agora ele não defende, porque agora estão lhe cobrando a vida, e o preço maior, beber veneno. Certa noite, enquanto está adormecido e a guarda está fazendo pouco caso, abrem-se as portas da cadeia para que ele fuja. E ele não foge.
Quando por fim chega o veredito de entregar-lhe a cicuta, corre a sua esposa ao cárcere e lhe diz: você foi condenado à morte. E ele responde: não tem problema, minha filha. A natureza já os condenou também igualmente a todos. Todos os que me condenaram à morte também morrerão. E a mulher, então, não entendendo a profundidade do marido, como acontece também em muitos relacionamentos, é para ver se vocês estão acordados. A mulher diz a ele: mas isso não é justo. E ele responde: e você queria que fosse justo? Vindo de quem veio? Você gostaria que isso fosse justo? Você acha que estes homens têm condições de entender o que é a justiça? E bebe o remédio, bebe o veneno, ao invés de fugir, porque não tinha medo. Deixara lastreado no coração e nas mentes ensinamentos que Jesus viria retomar 400 anos depois. Estes ensinamentos foram desenvolvidos por 2 discípulos, Platão, logo depois, e Aristóteles, logo depois. Aristóteles, tão famoso que era, havia também montado uma escola, um pouco diferente daquelas dos moldes de Platão, porque Aristóteles tinha uma outra visão do mundo. Platão falava das coisas do mundo invisível. Aristóteles falava das experiências com a realidade. Falava de observar as coisas e tirar as conclusões. E eram tão díspares as 2 escolas que eles brigaram, para variar. Platão, então, fica com a sua academia, a sua maneira de ensinar, e Aristóteles se ausenta. A terra precisava crescer. Era preciso ampliar os conhecimentos que Sócrates, Platão e Aristóteles estavam herdando. Sem falar dos estoicos, que também, uma outra escola filosófica que tinha visão diferente, falando dos esforços que temos que fazer no mundo para sermos melhores, independente de quanto soframos. Era preciso ampliar o conhecimento, entretanto. E então, do reino pequeno da Macedônia, destaca-se, filho de Felipe II, a figura de Alexandre, jovem, que por 2 ou 3 anos fora aluno de Aristóteles, de quem aprendeu o respeito às coisas belas da cultura grega, e cujo sonho era não só conquistar a terra toda, sonho modesto para o rapaz, humilde que ele era, como também espalhar a cultura grega por onde ele pudesse. Movido pela saga conquistadora, que estava motivado pela invasão persa de séculos atrás, Alexandre, quando se vê na condição de sucessor de seu pai, que é assassinado em uma festa, primeiro atua para conquistar toda a Grécia, já que a Macedônia então não era parte da Grécia. Invade as cidades-estado e tira delas a autonomia. Ele agora comanda. Programa com os gregos e com os seus exércitos invadir a Pérsia, em busca daquele que era o agressor. O imperador ou o rei persa, nas diversas batalhas que fazem, conquistam a Pérsia, conquistam a Palestina, conquistam o Egito, espalham-se depois pelo Oriente Próximo, em direção aos confins do mundo, e chegam ao Ganges da Índia, naquele que foi o maior império construído por um só homem, que só pôde fazer tudo isto porque, de verdade, estava lastreado nos planos superiores do avanço da evolução humana. Muitos morreram, muitos mataram, mas graças a todo este empenho, a língua grega se estabelece por toda esta região como uma segunda língua, além daqueles dialetos que se falavam nos diversos lugares. Por que seria necessário que o ensinamento que viria
250, 300 anos depois, implantar-se na terra, não dependesse somente do aramaico, do arameu, para que pudesse espalhar-se. Línguas que não tinham nenhuma raiz profunda, nem eram capazes de espalhar-se em dimensões muito maiores. A língua grega está garantida como um idioma que harmoniza os diversos povoados, do Egito à Índia, de Jerusalém à Macedônia. E então, prepara-se o mundo para aquilo que viria depois, como o núcleo de um avanço ainda maior, na chegada do Consolador, do amor do Messias, já programado. Tiraram o povo do Egito, mantiveram-no com os seus princípios de monoteísmo, criaram as condições da linguagem e dos costumes mais avançados dos gregos, para que isto fosse o fundamento sobre o qual o ensinamento nobre do Messias pudesse ser fecundado. Prepara-se Roma. Júlio César reorganiza o império e acaba com a ditadura do Senado, corrupto. Desde aqueles tempos, os homens ali governavam trocando interesses. E com estes interesses trocados e vendidos, corrompiam a importante estrutura de um poder que era visto como necessário para manter em ordem as coisas. César invade Roma e acaba com isto. É assassinado. Mas enquanto isso ocorre, seu sobrinho neto o sucede. Em 44 antes de Cristo, morre Júlio César. E o seu sobrinho, Caio Otávio Júlio César Augusto, o nome completo dele, assume com 14 anos, 15 anos, o governo do império. Organiza uma cruzada de moralização dos costumes. Conhecido como Augusto, o século de Augusto, o século luminoso das transformações romanas, vai ver nascer a alma mais luminosa que a Terra já pôde ter sobre sua superfície. Escolhido para manter a Terra no governo daquele que seria o império maior do que todos os outros, Augusto impõe uma política de linha dura contra os maus costumes. E é tão rigoroso nestas coisas, combatendo a pouca vergonha, o sexo deslavado, as orgias que aconteciam em Roma e em outras partes da terra, que ele próprio tem que banir da civilização romana a sua filha e a sua neta, isolando as duas em uma ilha, sob custódia militar, onde elas morrem, sem verem ninguém, nem o próprio pai, nem o próprio avô. Por serem devassas, por não condizerem com aquilo que era necessário implantar-se no império, por serem péssimos exemplos. Augusto é aquele que garante a paz, a chamada paz romana. Um período em que em toda a terra não houve guerras. Período necessário, período de luminosidade, porque neste período projetavam-se para a superfície, na condição de criaturas que renasciam nos diversos rincões, aqueles que viriam servir de amparo à eclosão do Consolador, do amor divino na figura do Cristo. O cristianismo vai chegar. É preciso melhorar os homens, prepará-los para isto. Este é um processo que é governado por uma inteligência, que não aconteceu por acaso. E que com Jesus marca, rasga o velho tempo. O tempo do Deus agressivo, do Deus destruidor, do Deus déspota.
para que o novo homem conheça um novo Deus. O Deus generoso, o Deus amigo, o Deus Pai, que não mata o seu filho porque ele roubou uma galinha, que não o condena ao inferno porque ele não entende das coisas. Um Deus que agora, com Jesus, vem falar do perdão, quando o Deus velho falava da vingança, olho por olho, dente por dente. Este outro, que é o mesmo, interpretado com mais sabedoria, agora vai começar a existir a partir de Jesus. E este é o ponto que modifica a estrutura daquele povo ignorante que veio de um outro orbe, que não entendera lá o que era necessário fazer. E o seu governante, aquele que o recebera como seu hóspede, o seu senhorio, vem ao mundo num corpo igual ao dos outros, para pegar na mão dos analfabetos e ajudá-los a entender as leis do universo. Amor que governa todas as coisas, que amplifica com milênios e planeja com milênios cada etapa evolutiva da humanidade. Amor que Jesus encarna e deixa se testar nesta capacidade de amar até a morte. Diz João no seu capítulo 15, traduzindo as palavras de Jesus: não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Nós podemos morrer pelos nossos filhos. Talvez possamos morrer pelos nossos pais. Talvez. Mas diz Jesus que o maior amor que existe não é da mãe que morre pelo filho, do pai que morre pelo filho, do filho que morre pelo pai. O maior amor é o do amigo que morre pelo amigo, que não tem nada, que não tem sangue, que não tem sobrenome, que não tem herança, mas que morre para que o outro viva. Esse é o amor que Jesus testemunha, para o qual se prepara antes todas as coisas. Todas elas são preparadas. Materialmente, culturalmente, linguisticamente, moralmente. Para que no momento importante da vida, aqueles que estivessem na terra pudessem entender um pouco mais depressa o que significa isto. A história não acaba aqui. O capítulo 1 fala de Moisés, fala de Jesus e fala da doutrina espírita como consolador prometido. Nós, ao falarmos das coisas que dirigem os destinos humanos, chegamos até o ponto em que Jesus traz seu ensinamento. Na próxima semana, partiremos daqui para frente, para continuar entendendo como existe uma inteligência que governa todas as coisas, bastando que nós abramos os olhos, que nós meditemos, que nós não tenhamos mais medo do diabo, ou que nós não achemos mais que a nossa vida aqui no mundo é um jogo de cartas marcadas de sorte e de azar. Que nós entendamos que o que estamos fazendo aqui hoje, alguém sabe que você está aqui, sabe que você está ouvindo isto, sabe que você está na terra, nascido neste tempo, para fazer algo. Alguém muito melhor do que nós sabe que nós existimos, porque sabe o que nós seremos capazes de fazer. Semana que vem, continuaremos a história, que eu não sei se é igual ou se é ainda mais bonita do que esta que nos trouxe até aqui. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disto. Alguém que nos ama muito, 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 sabe que nós estamos aqui.
Pense nisso, sempre que quiser fazer alguma coisa que não seja boa. Alguém que conhece você sabe muito profundamente o que você está fazendo ou o que está querendo fazer. Muita paz. Obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas, pela união de nossos sentimentos, pelas vibrações generosas que chegam do mundo espiritual a envolver todas as criaturas na terra e a aproveitar das vibrações que de nossos corações possamos emanar, para que também cooperemos com a transformação do mundo de prova e expiação em mundo de regeneração. Obrigado, querido Mestre, por estarmos unidos em prece, quando há tantos aflitos, desesperados, tantas criaturas agoniadas e tão sofridas, que já não têm forças para acreditar em nada. Muitos nesse instante, em hospitais ou em suas casas, vacilantes, esperam o destino incerto do fim do corpo, sofrendo e às vezes pedindo para morrer, mas ao mesmo tempo temendo, não saberem o que os espera. Que a gente possa, Senhor, vibrando com amor, abraçar estas criaturas, pais de família ou mães devotadas, sem trabalho, desempregadas, olhando para filhos que vêm minguar na saúde, no vício, lutando para que não assumam um triste compromisso ao buscar resolver o seu problema por uma atitude mais enlouquecida ou mais firme, enveredando pela senda do crime. Como deve ser duro, Senhor, ser desafiado no estômago dos filhos e não se entregar ao caminho da agressão e lutar para ser honesto, lutar para não fraquejar. Abençoa, Senhor, a dor em todo lugar, que a gente possa nesta noite nos lembrar que a gente está no lugar onde muitos gostariam de estar, e por eles, ao menos na oração, a gente gostaria que ela se transformasse em pão para os que perderam seu lar nas enchentes, para os que foram dizimados nas epidemias, na dor, na miséria. Ah, Senhor, que a nossa canção possa ser: